Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mesa com Zé. E quem vos fala é Marta Caldeirão, apresentadora. E a gente fala que por que Na Mesa com Zé, né? Porque o terreiro chama Terreiro Baiano Zé Coquinho, em baiano Zé do Coco. E ele que deu esse nome, então esse projeto é do nosso baiano para mostrar como que é a nossa vida atrás dos bastidores, como que é a vida do macumbeiro, da pessoa que leva esse evangelho para as pessoas. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida por mim mesmo, uma pessoa que me ensinou muito, sou muito grata a ela. Seja muito bem-vinda, mãe Ângela, sua bênção. Tudo bem com a senhora? Me abençoe a bênção, muito obrigada, muito bem, obrigada, estou bem. E você, está bem? Eu estou bem, a senhora está nervosa? Todo mundo que senta aqui na mesa com o Zé fica um pouco nervoso, né? Mas a senhora daqui a pouco perde, a senhora é... Na verdade, eu estive nervosa quando eu fui convidada. Hoje eu tive um dia tranquilo, tá tudo certo. Mas eu tô tão calma que chego a estar nervosa mesmo. E fala para nós um pouquinho da sua história, né? Que a senhora tá aqui, a senhora já fez parte da minha história muito. Conheço a senhora há mais de 12 anos, ou 12 anos, né? Então, quando eu cheguei, eu era neta da senhora dentro da religião. E a senhora já tem uma trajetória muito grande, porque a senhora é uma das mais velhas, né, sacerdotes aqui do Candomblé, da região de Rio Claro, Campinas. E eu quero que a senhora conte aí a história de como que a senhora chegou dentro da religião, quantos anos a senhora tinha, como foi que a senhora foi parar, né, dentro da religião e trazendo essa linda história para nós aqui. Vamos lá. Muito boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Meu motumbá a todos do meu coração. E da religião eu sempre fui candomblessista mesmo. Eu sempre bati palma às umbandas, enfim, às religiões espirituais, mas eu sempre fui candomblessista, sou nata do candomblé. E na verdade foi lá na década de 80. Faz pouco tempo, mãe. Eu fui iniciada em 1989, dia 20 de janeiro. Eu não tinha nem nascido ainda. E o espiritual apareceu incrivelmente na minha vida, porque eu não tenho nenhum berço espiritual. No caso, candomblessista ou umbandista, parte da minha mãe, que fui criada pela minha mãe, ela foi a minha mãe e o meu pai, essa mãe, em memória. E não teve uma coisa, olha, vamos lá, eu vou levar você para Bezerra. Não existiu isso. Então, eu literalmente sou a única candomblessista da parte da minha mãe, da família da minha mãe, que são gigantes. Eu conheci através o candomblé através de um equívoco. Minha mãe, ainda que ela não seja espírita, não foi espírita, ela tinha vários amigos. E eu era bailarina, bem pequenininha, eu passei a ter dificuldade para andar, minha saúde foi decaindo. Então, ela tinha um amigo que tinha uma casa de umbanda. A casa de umbanda Pai João Baiano. Pai Reni Mutumbá, meu velho. Pai Reni é uma pessoa extremamente importante na minha vida. E ele viu a gente já com muleta, já ela me empurrando. Eu era muitíssimo pequeno, eu tinha ali por volta de uns 7 anos de idade. Ele disse, traz para Pai João benzer. E como a minha mãe falou em curar os filhos, ela levava, não importava a placa da igreja, ela topou. E nisso ele marcou um búzio com a minha mãe, que me iniciou, e ela disse, olha, isso são coisas espirituais. Ela não disse, isso é o orixá. Porque eu creio também, como ela me ensinou, que nem um pai, nem uma mãe, quando a gente pede pão, eles dão pedra. Então não era uma cobrança do orixá, que eu não penso dessa maneira. Foi um equívoco espiritual muito feitiço da parte da família da minha mãe, que acabou acarretando em mim mesma, mas que o orixá ia dar aí umas portas para mim, né? Ia abrir minha porta. Então, eu fui piorando e eu não queria saber, porque eu achava lindo, mas eu tinha muito medo, até que ali por volta de 10 para 11 anos de idade, me enganaram, falaram que era uma festa de baiano, e eu Reni, para ver se eu ia ver orixá, para ver o que o coração falava acerca de orixá, e cheguei lá e bolei do orixá. Era uma festa enganosa, tanto que eu subi, eu falei,
estão cantando Oroini que eu aô com baiano, que diabo é isso? E de repente não, era uma saída de santo, inclusive de Oxum, minha mãe, e eu bolei no orixá. Isso foi por volta de dezembro de 1988. Então a senhora foi conhecer primeiro um ritual de Umbanda. O ritual de Umbanda, depois que a senhora conheceu o Candomblé. Na verdade não era um ritual. A senhora não foi em nenhum Umbanda então, a senhora já foi direto dentro de um Candomblé. Foi direto pro Candomblé, porque como eu achava bonito os guias por causa do pai João Baiano, que era o baiano do dono da casa de Umbanda que me socorreu, então eu achava legal, mas eu só via ele dava consultas lá no cantinho, na casa de Umbanda. Então eu não conhecia a Umbanda em si, na verdade. Quando eu subi era um candomblé, tava saindo Iaô, eu entrei em choque, e minha mãe comigo, sem entender nada, mas estava sempre presente. Minha mãe foi extremamente presente na minha vida. E eu bolei, não sabia o que era isso, até então desmaio, talvez fraqueza, não sei o quê. Onde foi dito? E minha mãe de santo falou pra minha mãe, olha, tem como socorrer? A minha mãe falou, mãe, eu ia em médicos poderosos, ninguém me socorreu. Minha mãe pagou pra ver. Aqui está. Aqui estou, graças a Deus e graças ao orixá, inclusive todos. Eu sou extremamente grata ao Oxum, minha mãe e ao Oxóssi, mas para mim eu cultuo o orixá. Então, falou de orixá, deixou Oxalá para mim a minha paixão. Então, eu bolei em 88, fui recolhida em 88 mesmo. Sim, assim que a senhora bolou, a senhora já foi recolhida. Minha mãe já falou, primeiro que eu bolei, fiquei 3 dias bolada. Ninguém me acordado, nada, eu falei, minha mãe só estava faltando fazer o enterro. E já fiquei recolhida, minha mãe carnal foi lá e falou, não, vamos cuidar disso aí, eu não sei o que é isso. A senhora está dizendo que elas viraram parceiras, inclusive, tá lá no céu, deve estar uma coisa de louco elas lá. Então ela falou, vamos se recolher sim. Onde eu fiquei em dezembro e saí em janeiro, dia 20 de janeiro, nasci no orixá. De 1989. E daqui pra cá a senhora criou uma trajetória dentro da religião muito bonita, né? Até. E veio... Que cidade que a senhora é? Ela conta um pouquinho de como que a senhora viveu lá, porque a senhora não é de Rio Claro, né? Não sou de Rio Claro. Na verdade, eu sou de uma ilha. Eu nasci numa ilha no estado do Ceará, em Fortaleza. Só que, na verdade, eu não conheço essa ilha. Chama Ilha de Grangeiro. Eu vim com 3 meses para São Paulo. Onde fiquei, criei, estudei, trabalhei em São Paulo, na Zona Leste, Vila Formosa, sempre Carrão, Vila Formosa, embora eu tenho a família inteira espalhada, né, na cidade de São Paulo, só moro eu com a minha irmã e meu sobrinho aqui nessa cidade. Eu era de cidade, no bairro Nobre, lá de São Paulo. O bairro era nobre, não tem ladrão, nada. Não. As pessoas falam... Capão Redondo é um bairro tranquilo de se andar. Só não pode andar com celular e outras coisas, mas... Fenômeno. Você pode andar nua, não vai ser sem nada. E aí a senhora construiu também essa história dentro do ritual de Candomblé? Ou só aqui que a senhora abriu uma casa? Não, na verdade, começou a ficar perigoso. Eu era muito devota ao orixá, eu sempre fui muito apaixonada por orixá, mas eu não gostaria de cuidar de vidas. Porque eu via minha mãe de santo cuidando, eu entrava em choque vendo tudo aquilo, eu era muito criança. Aí quando eu fiz 5 anos de santo, aí eu tenho a baiana da minha devoção, que é Dona Maria Baiana, porque o terreiro da minha mãe, ainda que fosse de candomblé, tocava lá samba de catiço, como eu faço hoje em dia, né? Porque brasileiro não inventa, copia, então eu copio da minha mãe as coisas que eu via lá. E a Maria começou a ter pessoas para atender. A baiana da senhora. Exato, eu pensei, socorro Deus. Aí aos 7 anos de idade, né, do santo, minha mãe falou assim, ó, Oxum, gostaria de conversar com você. Eu falei, não. Eu não gostaria de conversar com a mãe Oxum agora. Tô de férias. Ela falou, não, senta aqui. Ela falou, a sua situação tá dessa maneira, a gente precisa dar continuidade. A Dona Maria de clientes tem filhos. Eu tinha um espaço simbólico na minha casa, que a baiana virava e trabalhava com aquilo. Precisava de coisas mais sérias. Indicava a minha mãe, né, que sempre recebeu meus clientes e meus filhos de santo
com muito amor. Inclusive eu tenho filhos de santo que ainda ela era viva. Foi com ela que eu iniciei os meus 3 primeiros filhos de santo com ela viva, graças a Deus. E hoje também são velhos em orixá. O Robson já tem 21 anos de santo, o pai João tá aí esticando para os 20 anos de santo. Esses são os mais velhos da senhora? São os mais velhos. E eu falei, vamos lá. E eu tinha braços fortes. A casa de minha mãe era aquele lugar, o aconchego. Então eu tocava lá, meu cunhado, muito parceiro, minha irmã, que era inclusive Ogã, filho de minha mãe de santo, um dos primeiros Ogãs lá da casa, bem velho, hoje já com seus 40 e poucos anos de santo. Embora hoje ele serve a Deus na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Também formei grandes amigos por lá. E daí começamos a tocar o samba de roda de catiço. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Até que... Isso eu fazia dentro da casa da mãe da senhora ou a senhora tinha um espaço? Que é esse espaço que a senhora separou, que a senhora disse? Eu tinha um espaço, um cantinho lá na meu. Casa da senhora mesmo. Que a gente batia macumba de catiço e tinha minha mãe, né? Que eu servia a Deus lá no axé dela e ela me ajudava. Meus irmãos mais velhos, porque irmão mais velho, para mim, dentro da casa de orixá, é exatamente para isso. Eles são os nossos amparos. Sim. Né? Inclusive, na casa de minha mãe, o que eu aprendi do candomblé, quando a gente vai envelhecendo, a gente entra em choque. Eu não queria fazer 7 anos de santo. Eu não queria dar meu mocã. A briga foi feia. Eu era apaixonada em ser... Eu era apaixonada em ser... Quando diz respeito a Iaô, a gente é eterno Iaô. Eu posso ter 100 anos de santo. Iaô é filho de santo, filho de axé. Mas eu gostaria de ser aquele que não ia crescer nunca, porque... Era um tal de... Pega pra ela ainda é neném. Eu amava isso, mas era folgado. Aí vai envelhecendo. E aí, naturalmente, a gente vai fazendo parte daquele time que vai ter que socorrer o outro. E eu tinha muito medo desses socorros, porque ainda hoje eu penso que é extremamente perigoso. Tudo é perigoso, o oculto é perigoso. Então, é como um centro cirúrgico. Você está ali, concentração, a gente sabe como é que funciona. É bem complicado mesmo o sacerdócio dentro da nossa religião, porque muitas pessoas falam assim, ser espiritarista, né? Espiritalista, como a gente fala, né? Candomblessista e umbandista. É muito fácil ser, só acende uma vela e tudo mais. Não é fácil, não é. A pessoa tem que ter coragem para ser coragem e paciência, que era uma coisa que eu não tinha. E principalmente ser um sacerdote, né? Que são... Eu acho que os pais de santo, eles sofrem muito mais do que um pastor, né? Que o pastor, ele tá lá, né? Conheço vários pastores e admiro alguns deles, que tem uns que a gente não admira, a gente tem que falar a verdade, né? E aí, é muito fácil, porque eles fazem o culto deles e acabou, e quem atende as pessoas são os obreiros. Exatamente. Dentro do nosso ritual, quem atende é nós mesmo. Então a gente faz o ritual e ainda as pessoas ficam, eu quero falar com a mãe Marta. E aí fica aquela fila, assim, parece eu falando, gente, a fila do fala SUS. com a Thaís ali, ó, a mãe Thaís atende. Ninguém quer falar com a mãe Thaís, ninguém quer falar com a mãe Marta mesmo. E é difícil, porque cada um tem um problema diferente e querem ser resolvidos no mesmo dia. Exatamente. E as pessoas precisam entender que a religião não é porque né? A gente não vai fritar ali e já ficou pronto. Não é. Esse assunto de amor em 3 dias não existe. Quer explicar? Porque as pessoas ficam, eu quero fazer uma amarração em 3 dias. Não, em 3 dias a magia nem chegou ainda. Não vai chegar. Em 3 dias dá tempo de eu ir lá em outra cidade buscar seu material. E ainda fazer, não vai rolar, não vai funcionar. Gente, quem quiser mandar mensagens para a mãe Ângela, pode mandar. E quem participar, a gente tem sorteio de uma caneca. Vou mostrar a caneca de hoje. Do Axé Canecas. Olha que ela preparou para nós hoje pro sorteio. Catiele. É de Catiusca e Célia. Acho que vocês conhecem. Ela ainda, a Catiusca falou, a Célia, uma das duas, eu não lembro quem falou comigo, que adora muito a senhora. Manda um abraço. Aqui, ó, ela faz as canecas pra gente. Principalmente essa que tá aí pra senhora aí na mesa com o Zé. Essa aqui pra sortear. Então, a gente vai sortear hoje essa caneca aqui de Nanã, porque hoje
dentro do ritual da Umbanda, né? É dia de Nanã. Eles falam Nanamburuquê dentro da Umbanda, né? Dentro do Candomblé é Nanã mesmo. E aí, se você quiser ganhar, é só você mandar as perguntas para a mãe Ângela e ela vai responder para vocês. Agora, eu quero que a senhora conte as histórias engraçadas. Que aqui a gente também quer saber, porque né, a gente tem bastante histórias. Eu sei que a senhora tem, eu sei. Eu já ouvi várias delas, pela senhora até. Então, a senhora tem história de ebó que a senhora fez no cemitério, né? A senhora tem as histórias aí com os seus filhos. Qual foi a história aí que a senhora lembra e sempre dá risada? Toda vez. Que aconteceu. Qual foi a história aí de tudo? Depois a gente continua com a senhora vindo aqui para Rio Claro, abrindo sua casa de candomblé, né? E aí depois... Mas conta aí, dentro dessa... Lá em São Paulo, quais são as histórias que a senhora, né, ainda sendo Iaô, participando de todas as coisas com sua mãe e seu pai de santo, como que era essa experiência, né, do aprendizado? Bom, respeitando a idade de cada um, não vou tomar os mais novos que eu, perto de outros, eu sou uma caçula também. Sem as comparações duras. Tem gente que compara as coisas assim, na minha época, não. É na minha época porque realmente eu sou um pouco mais velha. Mas lá na antiguidade um pouquinho, nós tínhamos, a impressão que eu tenho, que era mais fácil antes. Porque nós saíamos e as nossas mães nos levavam à igreja católica. Então tomamos hóstias, éramos abençoadas pelos padres. Hoje em dia não podemos mais. Foi literalmente cortado isso da gente. Mas naquela época tirávamos ebós de tudo. Ebó da cachoeira fazemos, mas nem em todos os lugares, porque a gente não pode tirar um ebó na porta de um shopping hoje. Antes, o shopping Aricanduva, que coitado. Nós ia lá, que era caminhos, que era ebó de mata, ebó de cachoeira, ebó de cemitério. Então, a gente vai... Existe até ebó de banco, né? Ebó de banco, principalmente quando a gente ia arriar os nossos 7 anos. Tinha uma série de coisas, tinha que roubar a terra mesmo, roubar a terra do banco. 7 punhados, dar pro banco não sei de onde. Era uma doideira. E muito interessante, por sinal, porque também faz parte da nossa cultura africana. Sim. Dessa religião matriz africana. Mas a gente ia acompanhando as coisas engraçadas. A princípio, tem um irmão, Memória, o G... Memória, porque não mora mais conosco, o Gam, inclusive de Oxóssi com Oxum, nos ajudava bastante. Era o irmão carnal, o único que... Éramos 3, eu, ele e minha irmã, que servíamos a Deus no candomblé. O resto da família, não. Então ele... E a senhora foi a primeira a ir pro candomblé? Sim. Depois os seus irmãos foram com a Depois senhora. o meu irmão G, depois a minha irmã. Aí, ele... A princípio ele ajudava todo mundo, participava tal. Então, uma certa vez, minha mãe carnal, que virou amiga da minha mãe de santo, na época era orelhão e de ficha. Então você marcava para falar na casa do vizinho lá, número tal, alguém chamava. Então Deus, que minha mãe estava passando pela porta da Igreja Universal do Reino de Deus, estava lá meu irmão, virado no seu tranca-rua, né, dentro da igreja. Minha mãe olhou e falou, não, vou ligar para dona Nair, que era minha mãe, porque ela tem que saber disso. Ligou para minha mãe de santo, esperou ela e meu irmão andando, né? Ele tava de tranca-rua. Saiu de lá o tranca-rua, meu irmão, a base de cacete das duas mães. Isso foi para mim, cada vez que eu lembro. E ele era o Gam, né? Então... Ele era o Gam. Então ele era palhaço mesmo. Ainda ele fez de graça, não ganhou nada. Não, ele ganhava os trocados, porque era um bico extra. Então tinha muito naquela época. Não sei hoje. Ele era barman, conceituadíssimo. Então tá aí provado que na Igreja Universal, não vai me processar a igreja, que ó, são assuntos. Naquela época pra algum pastor lá que pagou, né, o irmão da mãe Ângela pra vestir tranca-ruas. E existe muito também o sacerdócio, porque para mim é indiferente a placa da igreja que qualquer um serve. Quando a pessoa não tem caráter, sim, não tem placa de igreja. Não tem. Você pode raspar 10 santos na pessoa, você pode... Você pode ser de qualquer religião. Pastores, padres, não adianta. Quando não tem caráter, não tem porta de igreja. E outra coisa também que...
Pra mim foi no extremo. Lá vai nós, porque era muitos ebós, era muita comida de santo, era muita coisa. Fomos recolher o rapaz, o Ogan, e fomos tudo de perua azul. A perua azul do meu cunhado. Então foi uma turma. Aí estava prostrado o pai Roberto, que no caso, benção ao pai Roberto, né? De Oxóssi. Estava tirando ebó do Iaô, do futuro iniciado. Todo mundo ali rezando ebó, só que isso era 11h15 da noite, na porta do cemitério. Todo mundo de frente pro cemitério, só o rapaz de frente pra rua. Ah, pai Roberto, com a visão dele, que supervisionário, via coisas que nem existiam. Olhou e falou, nossa, mas aquele tanto de gente com a vela na mão dentro do cemitério. Aí todo mundo... Ele ouvia a voz. Ele estava vendo, alguns estavam vendo, menos eu. E eu, né? Ele passando os ebó, saraié, saraié, começou a jogar o ebó. Sai, porra. Sai. Os palavras jogando o ebó nas almas penadas que segundo ele estava vendo. Isso para mim foi, cada vez que a gente senta e lembra de coisas engraçadas, conclusão. O cara da perua entrou dentro da perua, largou a gente. E aí? A gente saiu correndo na Avenida João 23, Vila Formosa, cemitério de Vila E o cemitério de Vila Formosa é muito grande, por sinal. É, mas eu aprendi a correr ali 100 metros das almas. Porque não vem dizer que a gente é espírita e não tem medo do escuro. Não tem medo. Eu, lógico que eu tenho. Não, tem medo. Então ali, nossa, a perna batia na bunda de tanto que a gente correu. Eu aprendi uma reza que quando a gente vê coisa que se for do bem que fique. Se for do mal que vai embora. A gente começa assim. Eu nem espero dizer do que é, que eu já, independente, falo, fica à vontade que eu tô indo. Né? Eu sou... E aí a senhora veio para Rio Claro com quantos anos? Eu vim, na verdade eu era noiva de um rio clarense, lá em São Paulo. E naquela época eu tinha uns 18 anos, estava na faculdade de hotelaria e turismo, naquela época, ainda estava cursando, quando a minha mãe teve um AVC e foi em estado de vegetativo. Eu quero sim. E a gente marcou o casamento. A gente marcou o casamento, ia casar nesta cidade. E não deu tempo de fazer uma programação gigante e tal. E a senhora conheceu ele dentro do ritual, dentro do candomblé ou não? Fora? Não, na verdade não. Na a senhora verdade. foi no Tinder que a senhora... É o que. Não fala de Tinder que eu já baixei isso errado. Eu trabalhava com a tia dele. Trabalhava com a tia dele numa empresa lá em São Paulo. E trabalhava meio período e eu já era jogadora de futebol, então meio período a gente passava junto, foi assim que eu passei conhecê-lo, enfim. Certo. Ele foi para a religião comigo, mas ele não era espírita. Ele a senhora era jogava num time maravilhoso até, por sinal. Né? Sim, joguei no Corinthians. Melhor time, desculpa aos outros, mas... Joguei no Corinthians 10 anos da minha vida, graças a Deus, foi muito bom, ajudou bastante. E aí a gente se conheceu e naquela época não existia aqueles esticamento de namoro, a gente já conhecia, botava aliança no dedo, esperava o casamento e ainda casava virgem. Foi o meu caso. A senhora tinha quantos anos quando a senhora casou? Ia fazer 19 anos de idade, estava encerrando a faculdade de hotelaria naquela época. E eu já casei aqui, então já vim para cá e casei. Casei na igreja da Matriz Santa Cruz, aqui pertinho. Um rolo danado, porque não casava o candomblessista na igreja. Já tinha um preconceito muito grande. A gente já teve que entrar com um documento escrito católico não praticante, que eu não entendo muito isso, mas se a igreja aceita o católico não praticante, eu queria casar aqui. Porque a charrete ia entrar certinho no pátio, eu achava lindo. Aliás, acho linda essa igreja. E daí em diante, porque assim, noivou, namorou, noivou e casou, é literalmente assim. Minha mãe foi assim também. Não teve esse negócio. Foi na década de 70, né? Imagina. Ficou noiva do meu pai veio pra São Paulo, ficou 6 meses, ele voltou, casou, levou embora. Tipo, foi isso. É literalmente assim, ainda eu sou dessa época. E daí passamos a tocar ainda o samba de roda, porque não tinha os direitos arriados para tocar alguma coisa de queto, né, da minha nação. E a gente se manteve por um bom tempo dessa maneira, e mesmo depois dos meus direitos, minha mãe vinha do mesmo jeito, todo mundo. Eu sempre fui muito família. E quando eu cheguei nessa cidade, a gente tocava no Jardim Novo Wenzil, o famoso, como todo mundo conhece aqui, o Gogó da Ema. A gente tocava num lugar... Eu não nasci
eu não fiz nascer uma casa onde tinha paredes bonitas e um monte de enfeite, nada disso. Era um quintal aberto, coberto por lona. Eu vim desse tempo aí. Jogava folha de eucalipto no chão. Quando a gente desacordava dos espíritos, nós estávamos com as rodas marrom desse tamanho no joelho das saias, porque era barro. Quando chovia, a gente não sabia se o cati estava dançando ou patinando, mas estava tudo certo. E foi evoluindo até que minha mãe fundou a minha casa para eu recolher o pai João na época, que meu primeiro filho saiu em São Paulo. O Robson de Oxolufã também o meu primeiro, pai João é meu segundo filho de santo. Pai João, para quem não sabe, assiste o podcast anterior. Isso mesmo, pai João, sua bênção, Motumbá, meu querido, tá, de Oxolufã também. O primeiro foi no Iaú de Oxolufã, um rodante, né, vamos dizer, rodante. E depois o pai João. Então, dali em diante, começou. Aí minha mãe ficou doente. Sua mãe carnal. Minha mãe carnal já tinha partido. Ela partiu, inclusive, acho que um mês e pouco do meu casamento. Sim. Ela partiu em 2000. Então a senhora casou em meados de 98, isso. E ela partiu em 2000. E aí a minha mãe de santo teve sérios problemas e já com câncer, já velha, minha mãe morreu aos 60 anos de santo. Minha mãe também já é um pouquinho velha de santo. E ela sempre falava, filha, eu tô indo. Procure alguém para dar continuidade. Não vai dar tempo a arriar os seus direitos. E eu me preocupei, porque eu já era velha. Não tocava a casa de axé por conta de não ter os direitos para tal. E eu entrei em choque. E eu falei, e agora? Então ela foi indo, definhando, e eu troquei as águas por conta do falecimento de minha mãe, porque se ela tivesse viva até hoje eu estava com ela. Então, fui muito bem recebida, né, na casa de Baba Celso de Oxum, Celso Francisco, Motumbá, meu senhor, que foi o que me deu a maioridade, é muito especial para mim, eu não tenho queixa alguma, né, dos meus babás que colocaram direção em minha vida, né, que arraiaram meus buris, porque o buri, ele né, de comer a ori é direção na vida, então eu não tenho queixa alguma. Na verdade, eu não tenho queixas. Minha mãe foi a pessoa mais importante na minha vida, eu digo carnal, não carnalmente, no espiritual, mãe Naí, eu nasci no Axé Ilhéu Basteu e em São Paulo, e eu tenho, só gratidão, eu estou aqui contando, então, e o Pai Celso também, uma pessoa extremamente importante em minha vida, e o carinho que ele me deu, inabalável, foi, e tomou conta da minha vida até os 21, e os 21, eu sou muito grata também a Baba Vitor de Aguiar, Motumbá, meu senhor, a Vitor de Iaçã também. Eu tive 3 grandes fenômenos em minha vida, minha mãe, meu pai Celso e pai Vitor, são extremamente importantes em minha vida, e vai comigo, e eu lembro deles, porque se tem uma coisa que eu só lembro é das felicidades. Eram as doideiras. Na casa de minha mãe era os adjavanda em nossa cabeça. Meus pais, né, pai Celso, pai Vitor, sempre muitíssimo carinhosos, aqueles que iam embora eu até chorava, me deixava saudade, então não tenho queixa. Então o Baba Celso continuou comigo e eu deixei, meu nome era, o nome do meu axé era só Axé Oxum, né, que era Daro Oxum Carê. Depois a gente inaugurou o Axé Carê de Nambuco, que já ficou um bom tempo, esticadíssimo, né, depois meus bebês cresceram e tomaram seus rumos, né, e cada um abriu seu axé, mas tocamos bastante. Celso acompanhou, Baba Celso, agora meu pai. Baba Celso acompanhou toda essa trajetória do Axé Carê de Nambuco e Baba Vitor também. Toda essa trajetória. Então, sou muitíssimo grata a todos eles. Tem uma pergunta de pessoa na live, ela perguntou o que emociona na senhora no dia de hoje, né? O que traz a emoção quando a senhora fala sobre a sua trajetória, que a senhora fala assim, não, isso aqui foi emocionante, o sagrado fez por mim, seja por uma outra pessoa, seja pela senhora mesma, o que te emociona? Eu vou responder da mesma maneira que eu respondi
pro Cláudio, um forte abraço, Cláudio. Ele é professor de artes da Unesp aqui de Rio Claro. Ele me entrevistou, né, eles estavam fazendo um trabalho acerca das religiões de matriz africana. Existem vários tópicos. A princípio, quando eu nasci no orixá, que eu não andava, minhas pernas não funcionavam. Quando eu andei e vi que eu podia continuar, eu sou apaixonada pelo balé, eu sou uma bailarina, e eu via que sem minhas pernas eu não ia conseguir, e eu fiquei extremamente frustrada. Então, a partir do momento que eu andei, e que o orixá me deu várias vidas, eu estou dizendo, e tenho como provar. Hoje, que eu olho para aquilo, eu falo, nossa, eu não preciso estar vendo culto nenhum, basta eu estar com a minha cabeça para cima, olhando para o teto do meu quarto, que eu lembro disso. Ai, é emocionante. E o segundo tópico é, para mim, no candomblé, na minha religião, quando qualquer babalorixá, de qualquer casa de santo, de qualquer axé, de qualquer água, abre uma porta e canta Oroini, que eu me esvaio em lágrimas. Isso já era uma pergunta da próxima, mas a pergunta era qual, né, o cântico de xirê que a senhora mais gosta de ouvir. Agora a senhora vai cantar a música, o cântico que a senhora acabou, reza. Cantar não é o meu forte, eu sou uma taquara rachada mesmo, sempre fui, né, eu nunca tive um timbre bacana para cantar, sempre tive a ajuda da minha família, em particular, graças a Deus. Temos aqui o Pai Tite, pode ajudar a senhora. Pai Tite, um forte abraço, meus braços e minhas pernas, né, hoje eu sirvo a Deus no Ilê Axé do Pai Tite, né, a casa de Pai Logoedé. Virá em breve, aí ele canta aqui para nós. E Janaína também, minha filha, eu tenho 5 filhos, a minha mais velha, mãe Nana, como todo mundo conhece, forte abraço, minha filhote, e ela que me ajudava aí nos timbres de voz. Eu não sou muito forte, não, eu sou forte do quarto santo mesmo, fazendo a cabeça dos outros. E qual é o ponto? Cante para nós. A senhora estava cantando aí. Eu gosto de algumas... Eu gosto vai muito. Me enrolar. Eu gosto muito de algumas cantigas, para mim elas são chocantes. Cantigas que eu sou apaixonada, sinceramente não vou cantar aqui porque são coisas de quarto de santo. Eu gosto muito das rezas de orixá e no Yorubá a gente canta rezando. Sim. Mas lá fora eu gosto de gincás de Pai Logoedé. O gincás de Pai Logoedé eu sou completamente apaixonada. Um do que eu mais gosto é Labulutum, Imorixá, Cofaraú, Onibolodo, Auanilé, Onibolodo. É o que eu sou apaixonada. Eu gosto de cantigas de Oxalá. Apaixonada por cantigas de Oxalá. Ainda que eu seja de Oxum, não é porque eu sou de Oxum que eu gosto, né, de cantigas de minha mãe, mas cantigas de Oxalá são coisas que dão um me por dentro. A todos nós, né? E a outra pergunta para a senhora é o que a senhora mais gosta e admira dentro da religião? A senhora, dentro, né, de tudo que a senhora passou, o que a senhora mais admira dentro da religião, né? Algumas admirações, por exemplo, a principal admiração, para mim, eu repeti, é o nascimento, é a iniciação. A iniciação é a coisa, são 2 coisas lá dentro. A iniciação e os 7 anos. As outras são pagas, são presentes, são agrados, mas eu acho muito lindo. Muito. E eu não desmerecendo, porque eu já arrei meus 21 anos, mas eu não vejo os 21 anos como uma grande obrigação. Para mim, nascer é importante. Nascer. Porque as certezas, enfim, vão vindo, mas nascer, nós não temos tanta certeza assim. E quando se nasce, opa, eu tenho certeza que estou aqui. Então, para mim, é um fenômeno. E quando eu olho o orixá baixou, tremeu, fez uma coisa... eu começo a pular, eu entro num transe estranho, eu fico assim... Quem olha pensa que eu saí do hospital de louco e nunca vi aquilo. Mas é assim que eu me sinto e eu não tenho vergonha. E a outra pergunta era, se não fosse todo o processo espiritual, né, da cura, a senhora sabe qual é o nome da doença que a senhora tinha quando não podia andar? Ou não
Foi um tipo de paralisia? Na verdade, eu fui diagnosticada depois. A minha mãe achou que era desgaste do balé. Eu fazia nas Cerejeiras lá em São Paulo, que é Vila Sabrina, Vila Medeiros. E eles entraram com ação médica e tal, porque eles achavam que era desgaste. Como eu nunca fui uma pessoa, né, de porte grande, assim, de gorduras. E quando eu cheguei no Hospital Beneficência Portuguesa, eles alegaram que era paralisia infantil, né? Aí, as vacinas em dia, tudo em ordem. Minha mãe falou, não sei como, mas era uma espécie para o médico de paralisia, né? Então... Aí a pergunta é assim, se não fosse essa situação de paralisia infantil, né, esse ato, essa situação espiritual, a senhora acha que a senhora estaria na religião, né, de alguma forma, ou não? A senhora acha que a senhora seguiria outra religião, ou nenhuma religião, enfim? Na verdade, eu sou extremamente forte no sentido de caminhos. Eu creio que eu estou aqui, eu seria exatamente isso. Independente de idade de santo, de qualquer tipo de problema de saúde. Uma hora a senhora... É um chamado e cada um... na verdade, quando a gente desce com um livro vazio, um lápis na mão para escrever nossa história. Mas ela já está destinada do trono. Eu queria um número lá das pessoas para me reclamar. Para já chegar no Miguel, no Rafael. Não é possível. Né? Se for cobrança de outra vida, eu não sei, porque eu mereço a Thaís. Já começou por aí. A gente tem que falar mal da nossa esposa para ninguém querer. Exatamente. É feio, é chato, ninguém vai querer. Não, chato é mesmo, né? Mas a senhora conhece. Isso não é mentira. Thaís. Não é mentira, né? Então, fora as outras coisas que a senhora também conhece a minha história. Digo, eu já quase morri umas 5 vezes. Já justo, e você Deus, também conhece. Fui para Deus, voltei umas 5 vezes. Acho que Deus não quis eu. Falou assim, não tá na hora ainda. Volta. Queria o telefone da pessoa de encarnar as coisas e falar assim, não, tá errado alguma coisa. Hoje, mais uma pergunta aqui de uma pessoa. A senhora é a que tem mais pergunta, viu? A senhora, os outros, o pai João não tinha muito não, mas a senhora todo mundo quer saber. Hoje, qual é o conselho que a senhora daria a uma pessoa que chegasse hoje e falasse assim, estou querendo iniciar dentro do ritual de Candomblé? Né? Qual o conselho que a senhora daria para a trajetória dessa pessoa? Para quem não sabe, eu me iniciei com a mãe Ângela, né? É um prazer ela estar aqui hoje. Não gostaria de estar no Candomblé, isso todo mundo já sabe, não é mentira, tá? Ela sabe também, todo mundo sabe que para mim o Candomblé não é uma paixão, tá, gente? Não tô cuspindo no prato que eu comi, não. Mas eu amo a Umbanda. Se tirar a Umbanda de mim, perdeu a marca. Assim como a senhora tirou o Candomblé. Exato. Então, pra mim, é Umbanda e a senhora vivenciou muito o meu início de tudo. Eu amo isso que eu faço mesmo, tenho uma paixão pela minha religião. E eu queria saber, né, porque eu já sei, porque a senhora me iniciou, então eu sei os conselhos. Queria saber o que a senhora fala para as pessoas que chegarem hoje na sua mesa de búzios e falar assim, olha, mãe Ângela, eu quero me iniciar. Sem ter nenhuma situação que precise, ou que a pessoa quer se iniciar porque acha que é legal, né, dentro da religião. Qual o conselho que a senhora daria hoje para essas pessoas? Na verdade, em primeira mão, eu gostaria de colocar aí um pontinho num detalhe. Quando diz respeito a iniciar, como seria bom se a pessoa chegasse com um compromisso espiritual e religioso, porque ser religioso não é fácil. Chegasse e disse assim, eu amo orixá, eu quero iniciar. É isso mesmo que você quer? Primeiro que eu ia ler uma carta de São Paulo aos Coríntios para a pessoa, porque é compromisso, não é bobagem. Depois eu prefiro que chegue e diz, eu gostaria de fazer, porque eu sou apaixonada por essa religião. Essa é a minha religião, onde eu me identifico. Do que chegar morrendo, só o santo mesmo, é o último estágio. Porque é difícil pra gente. A gente que fica no interno é difícil. Principalmente porque quando a pessoa vem numa situação de ser obrigada a fazer, porque tem suas cobranças, fica complicado, porque a qualquer momento a pessoa vai falar tchau. E a gente não pode segurar. A gente vai deixar ir. Mas o coração vai estar partido, é orixá. Então, o conselho que eu dou assim, conselho, uma dica, né? Uma dica de uma ebômia que
pensa, é a nossa religião. E não é essa religião. Qualquer uma. Vou aceitar Jesus. Vai lá e arrasa com força, fé firma, faça o firmamento dos seus pensamentos. Sou iniciada no candomblé, toco a minha umbanda, no seu caso. Continue suas obrigações. Porque ruim com eles, pior sem eles. Continue firme. Não é fácil, nada é fácil. A gente nasceu na guerra, nasceu pra guerra. Com vitórias, com derrotas, mas é uma guerra. Até os últimos dias de nossa vida. Então, já que vamos fazer com amor. Mesmo assim, é quem não gosta de lavar louça. Tem que lavar, lave com amor, põe um foninho de ouvido, cante lindamente e faça. Né? É assim que eu falo. Todos que chegam até mim, olha, eu quero, então você quer? Vamos lá. Primeiro que a gente não pega uma pessoa que quer muito iniciar e joga no quarto santo. Ela está na parte do abianato, prestando atenção. Não existe casas certas, casas erradas, cada um mexe, né, sua panela de acordo com o que foi ensinado. Não existe melhor casa, pai de santo, bombadão, não existe nada disso. Existe candomblé, umbanda, budismo, existem religiões. Então fica lá no seu tempo de abianato, presta atenção, veja se é aquilo, porque o que existe hoje em dia são muitas pessoas empolgadas, emocionadas. Que lindo, eu quero ser. Não, tá errado. Quero vestir colorido, não vai? Não vai. Mãe, um filho seu agora, se a senhora for reclamar, foi um filho seu. Ele pediu pra senhora cantar a música Caminho Tão Lindo. A senhora até sabe quem foi. Só... Pai João Henrique. Tumbar, meu filho. Por muito tempo, o Henrique, o pai Tite, né, como todo mundo conhece, e a Nana eram muito pequenos. Minha baiana me ensinou uma cantiga. E eles foram ajudando a baiana como cantam até hoje. E era uma cantiga de essa baiana chegar. E até hoje, sim, ela continua do mesmo jeitinho que virou a primeira vez em mim, graças a Deus. Mas a cantiga é... Ai, aqui caminho tão lindo, cheio de cascalho e areia. Ou vai buscar essa baiana que está longe, ô minha mãe. Nossa Senhora das Candeias. Eu não tenho fôlego para cantar. É isso, então todos se reuniam, cantava isso, então dava mais força para a vibração, a energia da baiana que me preparava para eu receber, porque eu até hoje tenho medo, né, dessa parte aí dos catiços. Tenho medo de receber. A Dona Maria Baiana é uma energia extremamente forte. É isso. Uma última pergunta. Pai João. Olha lá, Pai João. Pai João que é irmão da senhora. A senhora devia ter assistido ele e feito ele passar. Devia ter. Mas ele vai voltar também, em breve. Então tá, já vou montar o meu caderno de perguntas. Ele vai voltar. Porque ele ficou nervoso, deu dor de barriga e tudo. Ah, vá. Deixa ele. A última pergunta, que depois acho que não vai mais dar tempo. Pediram pra a senhora contar um perrengue ou uma situação engraçada que a senhora já passou. Seja dentro da religião ou não, né? Perrengue que a senhora passou, eu sei que a senhora caiu no bueiro, né? Isso foi um perrengue. A senhora caiu no bueiro. Essa situação foi um perrengue. A senhora ficou no hospital quanto tempo? Eu cursei o segundo e terceiro colegial no hospital. Eu fiquei dos 15 aos 16 anos internada no Beneficência Portuguesa, tratado que eu até hoje tenho contato com o grande médico Dr. Orlando Costa, que é um médico ortopedista que cuidou do meu corpo inteiro. Eu quebrei pelo menos uns 71% dos ossos do corpo, inclusive rosto. A senhora tudo remendado. A senhora caiu num bueiro, a senhora foi achar... Eu caí no bueiro de São Paulo, né? Que bueiros de São Paulo são bueiros fortes. São 3 metros, ainda bem que não estava chovendo, senão estava dando tchau lá no Tietê. Mas foi um perrengue fortíssimo. E eu já era iniciada no santo. Não, o orixá salvou, né? Porque... Inclusive, eu caí no bueiro na quarta e ia me recolher para rear 3 anos na quinta e não me recolhi. 2 anos depois, fui... Mas o orixá salvou a senhora de novo. Sempre. Mas aí uma situação... Olha eu contando a história de novo. Mas a situação que a senhora tá parecendo eu. A gente chega lá no céu, Deus fala, não é agora.
Vai depois, mais tarde, minha filha, outro dia. Depois, agora não. Hoje seu nome não tá aqui. Mas uma coisa eu vou dizer para todos nós que estamos aqui, estamos assistindo, o pessoal lá fora, de qualquer tipo de religião. O dono do restaurante disse que ninguém sai sem pagar a conta. Não sei quais são mais as contas, mas vamos que vamos. Vamos cuidar. Então, ninguém sai do restaurante depois que comeu e não pagou a conta. Então, eu creio dessa maneira. Então, eu tô pagando a tudo. Eu aprontava 1001 na outra vez. Então, eu não sei. Eu já pronto nessa. Isso que eu falei pra senhora. Eu já pronto nessa. Eu queria o telefone de lá, perguntar se eu assinei mesmo esse tratado. Não, eu tava forçada. Porque a senhora também sabe que eu não queria ser mãe de Umbanda. Sim. Na verdade, eu lembro perfeitamente. Eu não queria. Você, a Thaís, a Andréia e a Ariane. Isso. A gente só queria um grupo de estudo. Só queria um grupo de estudo. A gente foi lá e eu também estudava Umbanda, porque eu não entendo nada. Era só todo respeito à Umbanda. Eu acho lindo. Era só um grupo de estudo. Bato palma e tudo, mas não sei o que tá acontecendo. Mas eu não sei o que esse baiano Zé Coquinho quis. Mas eu sei, porque ele me disse. Onde eu estou? Dentro tá de um aqui, podcast. Ó, ele me disse. E a gente tem outros projetos, né? E até que eu falei na outra live, a gente está trazendo aí, junto com a mãe Suzane, de Nanã, de São Paulo, o Samba de Seu Zé para Rio Claro. Né? A gente vai trazer, já se fazem 10 anos em São Paulo, a gente vai trazer agora em abril, a gente já está fechando todo o projeto. Então, os Filhos da Água está trazendo esse projeto beneficente. E ela também quer fazer aqui não sei se ela vai conseguir, né? Ela passei os contatos para ela, de trazer também, que ela faz na Paulista, Devota Exu, tributo a Maria Padilha e tal. E então o projeto realmente do Zé Coquinho, como a senhora conhece, é mostrar a religião de uma forma diferente, né? Que a gente é leve, com essa forma pesada, exato, né? Que a gente anda com aquela roupa de santo, as pessoas ficam olhando pra nossa cara, tipo, nossa, macumbeira, mata bicho e não sei o quê. Como se as pessoas não comessem churrasco. Eu queria entender. O bicho não tá vivo, não. Porque tudo né? Tudo que a gente faz dentro do ritual de candomblé, e algumas umbandas, a minha não, mas o ritual de candomblé, tudo que a gente oferece, a gente come. Exatamente. Tá? É tudo comido, né? Tudo a gente... Mas vocês devolve-se pra natureza, cresce de novo. Então... Não é nada que vocês acham, nossa, a gente não mata criança, não. E nada. Eles têm essa visão, sim, eu ouvi uma pessoa falando, você entrou pro candomblé, então quando você tiver aí 21 anos, você vai ter que sacrificar uma pessoa de 21 anos. Por isso que as pessoas desaparecem. Falei, gente, onde você tirou isso da sua cabeça? É incrível, a mente ela é forte, eu vou ter que... A mente humana, ela é você poderosa. Você vai fazer 1 ano, então você vai pegar uma criança de 1 ano. Por isso que desaparece. Então vai desaparecer muita gente, porque tanta gente do candomblé fazendo suas obrigações. Então assim, criança de 1, de 3, de 5, de 7, de 14, a gente vai sumir. Vai sumir. Não existe isso. Não existe sacrifício humano, a não ser o nosso. Na verdade, toda religião tem um sacrifício. Cada um com seus jejuns e orações, sim, nossos preceitos, nossas oferendas. Exatamente, existe cada um tem o seu lugar. Né? Então, o nosso projeto, e que a senhora acompanhou também muito, Zé Coquinho, né, que ele até te disse, é levar o evangelho, né, da Umbanda, do Candomblé e da religião matriz africana. Exatamente, que as nações, né? Somos as pessoas que fazemos o bem, né? Nós estamos aqui para mostrar que a gente é pessoa comum, a senhora passou seus perrengues aí. Exatamente. Né? Todo esse processo, e ainda não contou tudo, a gente tem ainda o processo aqui do Caretinambuco, que eu entrei, né, há 12 anos atrás, existia, né, o Caretinambuco, depois teve a casa de Logum Edé, e então hoje, né, existe ainda a continuação da sua hierarquia, a senhora é a patriarca da casa. Eu quero que a senhora fale agora um pouquinho para mim, quem é a Mãe Ângela? Quem é a Mãe Ângela hoje? Depois de tudo que se passou, a senhora fala assim, não, eu vejo a vida diferente. Então, e a Ângela de Oxum, quem é a senhora aos seus olhos? Quem sou eu? Olha, eu não estou pensando em ser modéstia para dizer quem sou eu. Eu sou uma grande mulher. Eu sou uma grande mulher e uma grande mulher de orixá. E não pela soberba, que eu não carrego esse pecado capital, mas por tudo que eu passei na minha vida, hoje eu conto com alegria, porque a gente tem um hábito assim de contar os perrengues sorrindo, porque passou.
Mas não foi fácil chegar até aqui. E por estar aqui até hoje, eu sou uma grande mulher de orixá. Oxum, né? E a minha Oxum, ela me deu excelência no que eu faço. Eu não tenho voz para cantar na sala, minha voz não sai, ela é extremamente baixa, mas eu tenho excelência no que eu faço. E quaisquer dúvida que qualquer pessoa tenha ao meu respeito e ao meu caráter, eu estou apta a receber a todos. E algo interessante que o orixá me deu, parece que não, mas eu sou extremamente paciente com as coisas. E eu às vezes brinco de uma coisa que meu pai Celso dizia a mim, seja do cata espera, calma, seja do 100, mas também não seja do 101. A gente tem que ter um equilíbrio. Na verdade, somos pessoas comuns e vira e mexe a gente se desorganiza, nossos chakras, né, se desalinham. Mas eu sou uma grande mulher. Eu sou um milagre. E eu sou um milagre da parte do trono de Deus, sim. Né? Os evangélicos, outras denominações. Não, porque você serve ao diabo. Não, eu sou um milagre direto do trono de Deus. Ao meu orixá, aos nossos orixá todo. E aos nossos catiços também, que não deixa a desejar. Nossos lebaras, nossos catiços, nossos orixás. É isso que sim, que eu me sinto. Eu me olho no espelho e aconselho todo mundo a fazer também. Passar pelo espelho, se olhar e dizer: ei, você é uma grande mulher. Quanto mais você diz para você isso na frente do espelho, muito maior. Você fica mais idealista, suporta mais, né? Não que não existam dores ou dissabores, mas vocês suportam e passam a ter carinho de onde vocês teriam ódio, né? Como eu. Eu teria ódio de certas situações dentro da minha própria região. Mas pensando bem, olhando, tem o seu lado positivo. Tem que haver. Assim como a felicidade não dura para sempre, a tristeza também não. Fala pra mim o endereço da sua casa, quando tem os toques. Sim. São os rituais de candomblé, rituais de banda que a senhora toca pra catiço. Sim. Na verdade, O endereço. Eu sirvo a Deus hoje na Omilá, Casa de Pai Luguedé, né? Babalorixá Pai Tite, o Pai Carlos Henrique, ou Pai Carlos. Ele não gosta muito de ser tratado assim, mas porque Pai poucos Carlos, conhecem. Uma vez eu ia pegar a mãe de carro, e ela falou assim pra mim: vai eu, a Lala e o Henrique. Eu falei: Henrique? Deve ser alguém. Não conhece? Eu não conheço o Henrique. Né? Parei o carro, entrou Pai Tite, entrou fulano, e eu lá parada. Aí ela: vamos, filha? E o Henrique? O Henrique é o Pai Tite. Ah, tá. Porque cada hora é um nome diferente? Mas acontece muito disso mesmo. O Pai Carlos, né? Mãe Lala, né? Mãe Lala. O Pai Carlos, não tem nenhum Pai Carlos aqui. Não conheço. Mãe Lala. A Casa de Pai Luguedé hoje, Babalorixá Carlos Henrique, Pai Tite, da Casa de Pai Luguedé. Estou lá, fortemente com a minha cadeira, junto a ele. Eu faço mais parte da administração, né, do que literalmente dos toques, né? Porque a princípio eu tocava e hoje não com frequência. Eu falo, vai lá e toca, porque o meu trabalho exige muito de mim. Eu fico muito tempo no meu trabalho. E é ele, o Babalorixá. Então, e mãe pequena, mãe Lala, o Jahara de Hassan, sua bênção, mãezinha, minha filha carnal, como eu disse, tenho 5 filhos, que eu sou forte, sou de Oxum, né? Mulher de Oxum é forte, não, nos filhos. Então, estou hoje na Rua 2, 1242, entre a Avenida 2 e 4, centro de Rio Claro, próxima à estação, né? Na segunda rua ali, para baixo da estação, entre estação e Jardim Público, né? Então, a gente toca ali às terças-feiras, tocamos os catiços, né, o samba de catiço, como o candomblé usa falar. A gente aprendeu muito com a Umbanda, com todo respeito à Umbanda, que nos ensina bastante, a dizer gira, porque o pessoal entende mais que é gira do que toque. Toque de catiço, samba de catiço, ninguém vai entender. Então, o público prefere dizer assim, quando haverá giras. Então, a gente também adaptou essa coisa aí lá para nossa casa em particular do axé. Então, às terças-feiras, cada terça tocamos
né? Uma entidade, não desenvolvemos como na Umbanda, que tem os guias, tem as 7 linhas, são trabalhos diferentes, mas os espíritos são os mesmos, né? Cada um com energia de acordo com a energia de quem ele vai estar, porque, né? Muitas vezes a gente, a pombagira 10 vezes, né? A pombagira 10 vezes a gente, simplesmente, são energias. Então tocamos catiço caboclo, né? Tocamos samba de caboclo, tocamos samba da baiana e tocamos lebaras, exus e pombagiras. Então sempre vai ter caboclo, baiano, pombagira, caboclo, baiano, pombagira. Inclusive, a próxima semana haverá o toque dos caboclos, todos estão convidados, né? Está aí o endereço, mais informações. Que horário? É das 7h30, por volta das 9h30, 21h30. A senhora sabe o nome da senhora de cor? Fala o seu número aí. Sim, é 1999194 9299. Esse é o meu telefone particular, porque eu tenho das firmas. Búzios. Por favor. Né? Tanto eu como o Carlinhos também. Ainda também. não tem, mas ela ainda faz a bruxaria, que a gente vai chamar ela de volta para ela falar um pouquinho sobre as bruxarias dela. Tirar um pouquinho de candomblé. Essa mulher tem história, verdade, gente. Essa mulher tem história. Eu tenho Vamos fazer o sorteio. Coloca aqui, a senhora vai tirar. Aqui, ó. A Chacanecas. Olá, também Danás. tem aqui, ó. Escolhe um pra senhora. A Magadelícia. A senhora quer um? Escolhe um. Magadelícia, eu sigo Magadelícia, por sinal, É uma delícia. É uma filha de Santo Minha. Eu quero esse. A senhora quer esse. Magadelícia, maravilhosa. Pai Tite, vem aqui, escolhe um pro senhor. Vai aparecer, vai aparecer. Magadelícia, eu sigo no Instagram. Vai aparecer. Eu sigo, muito bom. Pode. Então esse aqui eu vou sortear. E que vai ser sorteado, então, aqui é o do Mousse, junto com a caneca de Nanã. Aqui, ó, casa do Pai Joaquim, ele nos patrocina, né? Os nossos, pessoas que nos ajudam a manter esse projeto, né? Fica ali na Rua 8, deixa eu ver aqui, sempre esqueço o número, 462, é um presente pra senhora, tá? A caneca também é da senhora, dos Achacanecas, da Catiusca com a Célia. Catiusca. Com a Célia. Eu conheci, um forte abraço. A Célia também conheci. Isso, ela gosta muito da senhora. E a gente... Muito e aí, quem pra quiser, casa artigos religiosos, ao Djalminha. Jalminha, né? como eu falo. Jalminha, um forte abraço, ele sabe que eu estou aqui. Obrigada a todos eles. E aí, tem... Lá você pode perguntar lá pro Djalma, pro Djalminha, né? A gente chama ele de Djalminha. Se ele não tem, corre atrás. É um parceiro muito grande aí da gente, faz alguns anos aí. Nos recebe muito bem, sempre agradável. Sempre dando nos dicas. recebendo. Agora a senhora vai sortear a caneca e o bolo, entendeu? Agora, por gentileza. Se sair o nome do Pai Tite é porque ele escreveu 5 vezes. Vamos lá, sorteia aí. Vamos lá, hein? Ai. Semana passada quem ganhou de Oxalá foi a Nicole, que eu acho que ela fez macumba. Ah, mas será possível? É sério? Certeza que ela fez macumba, hein? Vamos ver. Vamos ver quem vai pegar isso aqui. O que tá escrito aqui? YouTube Fotos de Messi? Tá assim o nome. YouTube Fotos de Messi. Você entra em contato com a gente, é novo, não sei quem que é. Então, graças a Deus, é alguém que está nos assistindo aí novo. Muito obrigada. Né? Seja bem-vindo à nossa live. Me procure, no meu telefone é 019 98134 7523. E a gente venha buscar. Não demore muito, não, porque senão eu como seu bolo. A gente come o bolo, né? Mãe Ângela, muito obrigado pela participação da senhora. Muito obrigado pela senhora. Estou muito feliz mesmo, de coração, pela senhora ter aceito o nosso convite e de estar aqui na mesa com o Zé. A senhora vai voltar, pode ficar tranquila, que a senhora vai falar sobre as bruxarias. Ô, Pai Tite, o senhor vai voltar também aqui, viu? Mas sentando na nossa mesa, só aguarde. Vai dar desinteria nele também, igual o Pai João. O Pai João depois ele queria voltar. Ele queria voltar. Eu falei assim, agora 2 horas ele queria ficar mais 1 hora. Né? Porque aí ele desengancha todo de falar. Aí é quando ele começa. Muito obrigada a todos. A minha casa volta na quinta-feira, dia 3 de agosto, inclusive é aniversário da Tatiane. Dia 3 de agosto.
em novo endereço, na Avenida M17, número 240, no Vila Martins. A gente não está mais ali na Rua 3, a gente está mudando ali para a Avenida M17, número 240. No dia 3/8, quinta-feira que vem, não amanhã, na quinta-feira que vem, gira de baiano, é óbvio. O homem abrindo as portas dele. Nada mais justo, a casa é dele. Mas, mais uma vez, tá bom? Que todos os Zés, né? Zé Baiano, Zé do Coco, Zé Boiadeiro, Zé do Laço. Exatamente. Zé Pilintra, todos os Zés, a energia de todos os Zés estejam por nós, né? E todo sagrado, né? Que Mãe Oxum nos abençoe. Sim. Muito obrigado. Que Pai Logum Edé nos dê caminho. E que Mãe Iemanjá nos dê a sua proteção. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até quarta-feira. Na última quarta-feira, nós vamos estar aqui com o Pai Raimundo de Airá. Não o conheço, né? Porém, a gente abriu aí o assunto pra gente entrevistar ele. Eu também vou saber um pouco da história dele. Ele é de Araras e a gente vai trazer ele na próxima quarta-feira, última quarta-feira do mês. Mas em breve ainda a gente vai ter mais que um dia. Mais que um dia a gente vai fazer mesmo. Fé no Sagrado aqui. Então, grava aí, última quarta-feira, Pai Raimundo Jairá vai estar aqui conosco contando a história dele dentro da religião. Um forte abraço, que Mãe Iemanjá abençoe a todos.